Bom dia, conselheiros. Bom dia a todos que acompanham essa reunião. Há quórum, número legal nos termos do artigo 6 da Lei 8389 de 1991. Então, declaro aberta a 9ª reunião ordinária de 2018 do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, que, conforme pauta anteriormente enviada, destina-se a: item 1 é a leitura do expediente, 2, ordem do dia. Item 1 da ordem do dia, comunicação do presidente sobre o andamento de projeto de lei sobre comunicação social no Congresso Nacional. Item 2, votação do relatório sobre reestruturação do regimento interno do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, da comissão de relatoria formada pelos conselheiros José Francisco de Araújo Lima, que é o coordenador, Miguel Matos e Maria José Braga. O item 3, votação do relatório sobre os PL 55 de 2016, 513 de 2017 e 410 de 2017, sobre rádios comunitárias, da comissão de relatoria formada pelos conselheiros Tereza Mondino, coordenadora, José Carlos da Silveira Júnior, José Antônio Jesus da Silva, Sidney Sanches e Davi Emerick. 3, relatório de andamento das comissões temáticas. 4, comunicação dos conselheiros. 5, participação da sociedade civil. O presidente Murilo de Aragão informou na última sexta-feira que não poderia estar presente, motivo pelo qual conduzirei os trabalhos hoje. Não houve tempo hábil para a convocação do suplente, o conselheiro Luiz Carlos Grisinski. Essa reunião será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Para isso, as pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal e-Cidadania, que na página www.senado.leg.br/e-Cidadania, tudo junto, e do Alô Senado através do telefone 0800 61 2211. Comunico aos senhores conselheiros que temos sobre a mesa da presidência para apreciação a ata da 8ª reunião de 2018, enviada com antecedência por e-mail a todos os conselheiros. Não havendo objeção, eu proponho a dispensa da leitura e discussão da ata. Como não há objeção, os senhores conselheiros que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada a ata da 8ª reunião de 2018. Em 13 de setembro, a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, informou que está promovendo tomada pública de subsídios para a elaboração de análise de impacto regulatório da reavaliação da regulamentação, visando diminuir barreiras regulatórias à expansão das aplicações de internet das coisas e comunicações máquina a máquina. As contribuições podem ser enviadas até o dia 12 de outubro, conforme instruções enviadas a todos os conselheiros por e-mail. Concedo a palavra ao conselheiro Fábio Andrade. Eu gostaria apenas de dar uma contribuição, o quão é relevante esse tema que a Anatel está estudando. A expansão das aplicações de internet das coisas, comunicações máquina a máquina, é o futuro. É um caminho irreversível e eu queria realçar a importância de nós, conselheiros, se nós pudermos fazer contribuições à Anatel nesse tema, eu acho bastante importância. Inclusive, já há projetos de lei na Câmara tramitando que tratam desse tema. Então, eu gostaria de realçar a importância, agradecer à Anatel o pedido de contribuição e realçar a cada conselheiro, se possível, que contribuam, dada a importância do tema. Conselheiro Fábio Andrade, eu consulto se o senhor aceitaria receber essas comunicações, fazer uma espécie de relatório que até poderíamos aprovar aqui. Eu aceitaria e fico à disposição. Vocês podem me enviar as contribuições, eu condenso e encaminho ao conselho na pessoa do secretário Valmar. Ok, então vamos deixar aqui, definindo que o conselheiro Fábio Andrade vai receber as contribuições que os conselheiros tiverem para preparar um relatório com a posição do conselho, com sugestões à Anatel. E apresento a vocês antes. Na verdade, eu não queria emitir opinião sobre cada voto, cada pensamento de conselheiro, eu queria fazer só um condensamento e trazer a vocês. Eu acho que, como elas têm que ser enviadas até dia 12 de outubro, a gente teria que fazer alguma coisa rápida e apresentar isso por e-mail, né? E a gente mandava aí, cada conselheiro mandava o ok. Se fosse possível a gente tentar trabalhar por e-mail para não perder o prazo, seria bom. Ok? Ok, então. Obrigado. Então, vamos deixar registrado assim, Valmar? Ok. Algum conselheiro gostaria de se manifestar especificamente sobre esse assunto aqui, antes de passarmos a ordem do dia, esse que acabamos de tratar aqui da Anatel, não?
Ok. Então, não havendo mais manifestações, vamos passar a ordem do dia. O item 1 fica adiado por conta da ausência do presidente Murilo Aragão, que traria esses comunicados, né? Mas, deixa eu ver aqui. Eu vou me meter. E como o conselheiro José Francisco Araújo Lima ainda não chegou, ele já pousou aqui em Brasília, mas ainda está em processo aí de desembarque e chegando ao prédio do Senado, eu consulto os conselheiros se há oposição de invertermos o item 2 e passarmos logo ao item 3. Bom, não havendo objeção, então vamos começar pelo item 3 da pauta. Votação do relatório sobre os PLs 55/2016, 513/2017 e 410/2017, sobre rádios comunitárias da Comissão de Relatoria, formado pelos conselheiros Tereza Mundino, coordenadora, José Carlos da Silveira Júnior, José Antônio de Jesus da Silva, Sidney Sanches e Davi Emerick. Em nossa sexta reunião, esse Conselho decidiu analisar os PLs 55, 513 e 410 sobre rádios comunitárias. A fim de subsidiar os debates, foi realizada em julho audiência pública com representantes da Anatel e do Ministério das Comunicações. Assim, passo inicialmente a palavra à coordenadora da Comissão de Relatoria, conselheira Tereza Mundino, para a apresentação do relatório que incorporou o relatório do conselheiro Sidney Sanches sobre o PL 410/2017. Em seguida, passaria a palavra ao conselheiro Davi Emerick para a apresentação do voto em separado. Com a palavra a conselheira Tereza Mundino para a apresentação do relatório. Obrigada, senhor presidente. Eu peço desculpas por ter encaminhado, inclusive aos membros da comissão, né, o relatório só na quinta-feira, então, na verdade, é o meu relatório, né? Nem eles, eu acho que mesmo tiveram tempo, só o Davi realmente teve tempo de preparar alguma coisa que ele já vinha preparando, né? Por isso que ele conseguiu mandar. Então, eu acho que realmente votar isso hoje vai ser meio difícil, né? Todo mundo, ninguém deve ter conseguido estudar realmente, e eu entendo perfeitamente isso. O senhor quer que eu faça a apresentação? Eu até então consulto a senhora conselheira se alguém consultaria antes, se há alguém que quer pedir vista ou adiar o item. Eu já estava aqui para pedir vista exatamente por conta do curto prazo que a gente teve para analisar o parecer da conselheira. Exato. Então, eu tenho aqui um pedido de vista do conselheiro José Antônio e conselheiro Davi. Eu passo a palavra para o conselheiro Davi. Eu acho que realmente o pedido de vista se faz necessário, até porque a conselheira Tereza se debruçou sobre esses documentos e só conseguiu realmente encaminhar para a comissão na sexta, né, Tereza? Na última sexta, quinta ou sexta-feira? Quinta-feira. E ela abordou praticamente dois projetos, que é o 513, que é o problema de antena e da publicidade, sendo que o projeto que diz respeito ao direito autoral, a proposta já tinha sido apresentada pelo Sidney na última reunião, como sugestão à relatora, e me parece que a relatora acatou a proposta do Sidney como um parecer inseparado. Como estava demorando a chegar essa proposta, eu mesmo tomei a liberdade de fazer um voto em separado. Eu acho que, em função disso, é importante para a gente discutir nesses próximos 30 dias. Quanto ao projeto 513, eu ressalto assim, o relatório muito bem feito do ponto de vista técnico por parte da conselheira Tereza. Eu acho que tem que pôr uma dimensão mais política e social que no parecer dela, na minha opinião, está faltando. Embora a conclusão dela contrária à aprovação do projeto, na minha opinião, tem um pouco em contradição com o último parágrafo do seu próprio parecer. Então, eu acho que o consenso, talvez a gente consiga buscar em torno daquele último parágrafo seu do relatório. Então, isso a gente vai poder debater nesses 30 dias. Entendo que são 3 projetos de alta relevância. A minha opinião já é bastante clara, não votarei
contra os projetos. Eu vou propor alterações nos projetos, portanto, o melhor caminho é propor substitutivos aos projetos em tramitação, mas eu acho que o pedido de vistas é prudente e realmente vai permitir que a gente chegue a um acordo maior sobre três temas muito polêmicos, mas importantes do ponto de vista da radiodifusão comunitária e, portanto, com implicações democráticas na sociedade brasileira. Presidente. Conselheiro João Camilo. Não, só pela ordem, só para ficar, né, de acordo com a questão regimental, como ela não apresentou o relatório, ela encaminhou e até ponderou, eu acho que nem caberia o pedido de vista. Eu acho que poderia ser só a mesma questão do adiamento do item, né? Porque ela não apresentou. Porque como ela não apresentou o relatório, não há... Sem pedido de vista, por um consenso, a gente adia o item, essa é a minha sugestão, e aí fica para discutir. Aí sim, na próxima, ela apresentaria o relatório. Perfeito. Concorda, conselheiro? Porque não foi apresentado o relatório. Então, fica adiado, então, a apresentação do relatório. O problema é que, na apresentação da próxima reunião, se alguém pedir vistas, mais uma vez os projetos serão... Mas eu acho que você tem razão, do ponto de vista técnico. Mas aí, para a gente ganhar tempo, porque senão ela teria que apresentar, o senhor teria que apresentar... Regimentalmente você tem razão. Não, claro. Para pedir vista, teria que se apresentar o relatório, lógico, exato. Todos eles. Então, fica adiado o item 3 para a próxima reunião, fica registrado, então... E nós passamos, então, ao item 2. Agora, eu assim como há pouco pousou o meu avião pousou atrasado, do conselheiro Araújo Lima também, acabou de pousar agora... O meu pousou atrasado. O da conselheira Maria José também pousou agora às 11h15, né? E eu não sei se a gente daria início ao item 2 sem a presença da conselheira que faz parte da comissão. Agora, podemos ver, pelo menos, que ela já conhece a leitura do conselheiro Araújo Lima, desses... Me parece que o procedimento deveria ser exatamente como foi da última vez, tópico por tópico, discutir e votar. Foi assim que foi conduzido e nós estamos preparados para fazer novamente isso com aqueles que não foram votados, porque sobre eles havia alguma dissidência dentro do grupo que foi incumbido de fazer a análise desse projeto. Ok, então eu... Não, só bom dia a todos primeiro. Colocar o que o conselheiro Francisco colocou aqui. Na verdade, só estão faltando alguns pontos. Aqueles pontos foram enviados logo a seguir, depois da última reunião nossa. Então, acho que todo mundo já está maduro para poder conversar sobre ele e debater, né? Acho que dá para continuar. Nós temos quórum? Presidente. Temos quórum. Conselheiro Luiz Antônio. Eu queria trazer uma reflexão aqui, porque me parece que a conselheira Maria José é uma das aguirdas no debate sobre o regimento e a ausência dela prejudicaria muito a gente avançar nesse temário. Então, mesmo que a gente esteja totalmente preparado para o debate, para avançar no debate, eu acho que a ausência da conselheira prejudica e muito. E não foi culpa dela. O atraso, a falta de chegar dela no horário, não foi culpa dela. Então, eu acho que a gente precisa dar uma refletida sobre isso e aguardar ela chegar, que não trará nenhum prejuízo a aguardar um pouco mais a chegada dela. Então, eu acho que a gente tem que aguardar a chegada da Maria José para poder a gente continuar nesse debate. Conselheiro, foi exatamente o que eu propus logo no início, porque a conselheira faz parte da comissão. Eu vou fazer o seguinte, a gente tem, me parece que com o adiamento do item 3, a única assunto em pauta que nós temos hoje é a continuação da votação do regimento interno, com esses 17 pontos que tem do item 2. Aqui nós vamos ter, depois disso, a participação aqui do I-Social. Eu acho que a gente ganha um tempinho aqui, nós já temos. Vamos aproveitar para fazer isso enquanto a gente espera aqui. Antecipa o almoço, ou então eu posso aqui também antecipar
as comunicações tivemos aqui a conselheira Maria José pousou, era 11h15. Em 5, 10 minutos ela deve estar aqui. Ótimo. Né? Aqui nós recebemos, conselheiros, algumas manifestações pelo e-social. Pedro Henrique Albuquerque, isso aqui é do Estado, na Paraíba, como combater as fake news? É uma pergunta que ele faz e eu vou passar ao nosso especialista em fake news, o conselheiro Miguel Matos. Nós temos aqui uma pergunta pelo E-Cidadania, do Pedro Henrique Albuquerque, como combater as fake news. É a pergunta dele. Eu ia passar agora para a minha suplente, que ela que é especialista no assunto. Mas ela não está aí? Está aí a minha suplente? Não. A Patrícia não veio. É uma boa pergunta, mas eu acho que, fazendo uma outra reflexão, porque essa é uma pergunta retórica até hoje em dia, acho até que as medidas que foram tomadas nos últimos meses em relação à informação sobre fake news têm dado resultado. Eu acho que nós estamos acompanhando poucas fake news. Acho que nesse finalzinho agora de campanha política, ela começou a acontecer, algumas até contra fake news, na verdade. Inventa-se que alguém inventou uma mentira para dizer que aquilo é a história do mineiro. Foi, não foi, voltou, estou indo para voltar. Tá. Eu não sei, conselheiro, se o senhor também não concorda. Eu acho que a nossa preocupação, logo no início, com as fake news, já prevendo um volume de fake news durante a campanha eleitoral, surtiu algum efeito. Né? Sim, eu acho claro. que o país todo se preparou para combater esse tipo de informação falsa e eu acho que surtiu, pelo que me parece, é muito pequeno o número de fake news do que se esperava. Conselheiro Davi. Eu acho assim, de responder um pouco a pergunta, já que a gente está num debate aqui para começar o próximo ponto, eu sou daqueles que acham que o número de fake news está alto nessas campanhas eleitorais. Não está baixo, não, está alto. É um problema mundial, ou seja, você não vai enfrentar o fake news com mais lei, mais punição, pôr na cadeia, coisas do tipo que muita gente acha que é o caminho mais rápido, mas é o caminho também que não resolve nada. Agora, eu acho que todo esse debate de fake news no Brasil, que é um debate em todo mundo, e é um debate não resolvido, porque isso tudo é um processo, eu acho que o Conselho de Comunicação Social tem de registrar e parabenizar principalmente a chamada mídia convencional, que são as televisões, os jornais, as revistas, que por vários caminhos, cada um houve coletivos, aí teve grupos que trabalharam mais sozinhos, tal, mas criando um serviço muito dinâmico de desmentir boatos. Por exemplo, hoje eu virei um militante. Se eu sou um militante hoje no país, é um militante contra a notícia falsa. Caiu no meu WhatsApp, eu já imediatamente estou respondendo. E quais são as minhas fontes de pesquisa? Minhas fontes de pesquisa, além desses sites de desmentidos, são principalmente as plataformas das comunicações, da Globo, da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, que tem feito um trabalho excelente, o G1. Então, eu como conselheiro, no momento que as mídias estão apanhando muito, inclusive apanhando, na minha opinião, de forma equivocada, porque a mídia tem feito uma cobertura bastante equilibrada do processo eleitoral. Posso ter diferenças, divergências? Tem, mas a mídia tem tido um comportamento muito grande, ao contrário do que determinados polos de campanha, tanto de um lado quanto do outro, dos vários lados, têm colocado as mídias como manipuladoras. Eu acho que, pelo contrário. Hoje, se as candidaturas estão com grande visibilidade, é porque as mídias estão dando espaços equilibrados de visibilidade. Tem críticas? Pode ter crítica, mas eu acho que as mídias estão tendo um comportamento democrático muito importante. Isso tem de ser parabenizado. Mas na questão da fake news, o mais importante não foi a comissão que foi feita no TSE, não foi nada, foi esse comportamento da mídia que chamou para si a responsabilidade de atuar em torno disso e tem contribuído muito. Eu acho que nesse processo, essa contribuição vai nos ajudar muito a enfrentar, não só nesse processo eleitoral que já está ajudando, mas eu acho que para pavimentar soluções para frente em relação a esse mal comunicacional. Quando eu falo mal, não é nada coisa do... É pertinente ao processo de desenvolvimento tecnológico, mas que no Brasil a gente está com sorte de contar com esse apoio geral da mídia para fazer um combate frontal às notícias falsas. Então, eu gostaria de parabenizar as mídias por esse comportamento. Eu queria dar uma parte
Primeiro, referência, como eu represento as TVs abertas, eu não posso deixar de agradecer o reconhecimento, porque realmente o esforço dos grupos de comunicação no Brasil, todos eles, ontem mesmo nós vimos o exemplo da Record, tem procurado botar isso aberto para discussão, a sucessão. Mas o problema dos fake news é que eu acho, Emeric, que nós somos uma vítima ainda pequena comparada aos Estados Unidos, que tem os recursos mais sofisticados, dominam a internet. Tudo que é de internet está nos Estados Unidos, apesar dos países não se conformarem e quererem mudar, mas toda a governança da internet está lá e eles são vítimas brutais. Novamente, o presidente da República, apavorado com o que pode acontecer na eleição do parlamento. Então, eu acho que todo esforço é pequeno, mas nada que seja atribuído a alguma falha do Brasil. Eu acho que o problema é mundial. A pergunta do Pedro Henrique aí mexeu, é o assunto do momento, conselheiro. Mas eu queria só reformular, então, com a colocação do Davi, conselheiro Davi, que, na verdade, não é que nós tenhamos poucas fake news, mas o efeito delas tem sido muito pequeno, graças ao que ele bem colocou, que foi esse tratamento que a própria mídia está dando a tentar anular o efeito maléfico das fake news. E, de fato, nós não estamos vendo nenhum resultado das fake news no pleito. Quero crer que tudo que está acontecendo não é nenhum efeito de fake news. Pedro Henrique, eu acho assim, pegando até a carona no que foi dito pelo conselheiro Davi Emeric, esse esforço está sendo feito pelas mídias e eu acho que, de resto, tem um macetezinho para a gente acabar um pouco com a fake news, porque já que há caminho para se verificar se uma notícia é falsa ou verdadeira, também tem aquela responsabilidade de quem recebeu a notícia de não repassar para frente, porque a gente pensa em fazer um favor a um colega, você não vou informar ele, mas você não está informando uma notícia verdadeira. Então, a única coisa que você está fazendo é enchendo a caixa de mensagem dele com uma notícia que você não sabe a procedência. Então, é simples, checar a procedência de uma notícia. Os canais de mídia convencionais, eles rapidamente dizem se aquilo é fake news ou não. Mas tem só um último detalhe. É que nos Estados Unidos, as fake news se intensificaram no finalzinho, na reta final. E, de fato, nós temos mais uma semana aqui, eu estou meio conformado, mas é um momento de maior preocupação na eleição. Porque não há como retrucar, não há como desmentir. Os últimos dias, os 2 últimos dias são os dias de maior volume de fake news, porque você não tem como desmentir, não há velocidade para isso. Nós temos também a pergunta do Sanatiel de Souza Moraes, do Piauí. Ele fala aqui, meus cumprimentos, há um código ou marco legal sobre a comunicação social no Brasil? Pois os meios de radiodifusão e televisivos são uma concessão pública, é verdade. Existem um marco legal fechado para tudo isso? Eu acredito que não. Você tem leis específicas em cada, mas eu vou passar a pergunta para o conselheiro João Camilo, que é um especialista nisso. O Sanatiel de Souza Moraes, do Piauí, pergunta se há um marco legal sobre a comunicação social no Brasil, considerando que a radiodifusão, a televisão e rádio são concessões públicas, né? Esse marco, se é um marco regulatório fechado, acho que não, mas existem leis específicas para concessões. Não, na verdade, o que a gente tem é um arcabouço muito grande de leis que deliberam e falam a respeito de vários assuntos, né? Desde direito de resposta até as regulamentações específicas a respeito das outorgas e das concessões. Não existe um marco legal porque eu acho que, não puxando a sardinha para o nosso lado, mas de todos os setores, se tem um setor que é altamente regulado, é o setor da imprensa, é o setor de mídia, é o setor da radiodifusão. Porque a gente é atingido pelas leis trabalhistas, a gente é atingido pelas leis que falam a respeito de tributos e também a questão de imagem. Não existe um marco legal, mas existe uma alta carga, um alto arcabouço legal em torno da radiodifusão e da comunicação como um todo. Obrigado, conselheiro. Espero ter respondido. Sanatiel de Souza Moraes, do Piauí. Isadora Mascarenha de Freitas, do Rio de Janeiro. A internet, hoje em dia, é um dos meios de comunicação que mais influencia os brasileiros. Para o Conselho, essa influência ajuda ou atrapalha?
Algum conselheiro gostaria de responder essa pergunta? Conselheiro Juca, desculpe, Juca Silveira. Tudo bem. Eu tenho uma opinião muito pessoal, que, claro, nesse momento não estou falando em nome do setor que eu represento aqui, das rádios, mas uma reflexão como quem milita em rádio e televisão há mais de 40 anos. E, nesse sentido, eu acho que a internet só melhorou. A internet é um benefício enorme para todos os brasileiros em especial, mas no mundo todo, porque a disseminação de notícias e o acesso à informação é um bem universal. Então, quanto maior for a possibilidade que os nossos compatriotas tiverem de acessar informação, e aí informação é aquela que é checada, apurada, que tem veracidade e comprovação, melhor será para todos nós. É um processo até educativo, esse confronto de ideias que vem crescendo a cada ano pela internet. Então, eu manifesto em relação à pergunta da senhora Carioca. Isadora Mascarenhas de Freitas. Que só melhorou. Conselheiro Araújo Lima. Eu estou inteiramente de acordo e queria acrescentar para a Isadora uma comparação, fornecer uma comparação que eu acho que esclarece essa dúvida sobre a importância da internet. Eu comparo a internet aos corticoides e aos antibióticos. São fantásticos medicamentos, mas sempre com efeitos colaterais muito nocivos, mas não podemos abrir mão deles. Conselheiro Davi Emerick. Na mesma linha, Isadora, eu acho que toda conquista tecnológica, de modo geral, ela vem para a melhoria, criando esses efeitos colaterais que o Chico bem assinalou. Inclusive, e com impacto no restante das comunicações que já vão ficando tradicionais com o passar do tempo. Não que vão acabar, mas que, quando você aporta novas formas de comunicação, as outras têm de buscar, de se consolidar e se adaptar em novos espaços e dando a sua contribuição. Por exemplo, há uma pesquisa recente que já coloca a internet influenciando em torno de 50%, se você pegar, tirando os sites das mídias tradicionais, as TVs, as rádios, a internet, de modo geral, já influenciando em 50% no processo eleitoral. Ou seja, você vê a força disso, quer dizer, é uma coisa relativamente nova e que já está conformando a vida de todo um país. E não é só isso. A gente vê, por exemplo, a internet, ela viabiliza esforço criativo, que antes esse esforço criativo se dava apenas em pequenos escritórios de pessoas especializadas. Então, cada vez mais, você traz parcelas da população que nunca tiveram condições de se expressar e de criar, seja no humor, em várias áreas da atividade humana. Então, a internet cada vez mais vai democratizando esse esforço coletivo na produção de bens culturais do país. E o que é mais importante, vai alargando os espaços de segmentos sociais que antes não podiam participar desse esforço criativo pelo custo da criação, e a internet hoje vai viabilizando que esse esforço consiga ser exercido também por parcelas bastante distantes, bastante periféricas da sociedade, e isso é muito positivo para a cultura nacional. Então, cria-se realmente problemas colaterais, mas para todos os efeitos colaterais você também tem remédios para curá-los. Então, não tenha dúvida que é um fenômeno altamente positivo para a sociedade brasileira e para o mundo. Obrigado, conselheiro. Nós temos uma pergunta do Carlos Alberto, do Rio de Janeiro. Como a comunicação social evoluiu com as mídias sociais e como combater as fake news na internet? Eu acho que já foi respondido. O conselheiro Araújo Lima falou muito bem agora da internet, o conselheiro Juca Silveira, e as fake news a gente tratou logo no início na pergunta do Pedro Henrique. Eu espero que o Carlos Alberto tenha respondido a sua pergunta. O Carlos Gardel Costa Coelho, do Pará, qual a possibilidade de se criar um aplicativo para termos a oportunidade de acompanhar a transmissão das demais reuniões do Conselho?
Olha, eu não sei a possibilidade de criar um aplicativo, mas a página do Senado se pode acompanhar as reuniões que estão em andamento pela TV Senado. Então, não é difícil acompanhar, é só entrar na página do Senado. Eu não tenho certeza se a reunião que não está ao vivo, ela fica gravada, né? Talvez não possa acompanhar no momento, né? Ao vivo, né? Passa ao vivo e depois fica gravada. Ela passa ao vivo mesmo que ela não esteja ao vivo na TV, né? Então tá certo. Então dá para ver ao vivo pela página da TV Senado, mesmo que ela não esteja ao vivo na TV Senado, né? Na TV aberta, né? Então isso aí acho que não há necessidade de um aplicativo. O Felipe Abreu, do Distrito Federal, acredito que se faz de extrema importância a uniformização das regras de edição. Como referência, seria interessante a utilização do Manual da República, aplicando-se aos 3 poderes a mesma regra. Deve ser norma de redação, é isso? Talvez, eu não entendi muito bem, Felipe. Eu vou tentar aqui mais uma vez. Espera aí. Acredito que se faz de extrema importância a uniformização das regras de edição. Como referência, seria interessante a utilização do Manual da República, aplicando-se aos 3 poderes a mesma regra, mas me parece o seguinte, né? Que o Manual da República é um manual de redação, que é uma referência para o Brasil todo em concursos públicos e tal. Então, realmente, é um manual bastante referenciado aí por vários segmentos da sociedade brasileira. Eu acho que ele está se referindo a isso. Só que, praticamente, todos os jornais, as TVs, têm seus próprios manuais de redação, porque os manuais de redação também viraram uma espécie de manual ético daquela referida empresa, que se juntou um manual de redação, manuais práticos do exercício profissional e também perspectivas éticas. Cada empresa tem um pouco uma abordagem diferente a isso. E cada órgão, o Senado tem seus manuais de redação, não consegue, nem o Senado consegue ter um manual só. Você tem alguns manuais. Então, eu acho muito difícil você produzir um manual único, até mesmo porque, por exemplo, tem certos manuais que você grafa a palavra com letra maiúscula, os jornais, por problema de espaço, já começa a trabalhar uma perspectiva diferente. Por exemplo, o Poder 360 costuma usar o artigo 1, até estranho nas suas redações, que é uma norma de simplificação jornalística. Então, é importante que tenha manuais bastante referenciados, como o do Palácio do Planalto, mas ter um manual único me parece que seria encerrar numa única forma a maneira de escrever, a maneira de editar, principalmente de escrever e também de editar, e me parece que isso tiraria um pouco a criatividade da língua portuguesa da língua portuguesa no Brasil. Então, eu acho que um manual só não é algo prudente, não. Obrigado, conselheiro. Eu espero ter respondido, então, a pergunta do Felipe Abreu. O Vinícius Evangelista, de Luna, do Rio de Janeiro, também. Como o trabalhador fica inviável a participação presencial nas casas legislativas, então poderia-se criar um meio de participação e votação do povo logado em aplicativos via transmissão online. Vinícius, quanto à votação, eu não acredito que seja possível, mas com relação à participação, foi mais ou menos aquilo que a gente falou na página do Senado, e acredito que na da Câmara seja a mesma coisa. É possível se acompanhar as comissões e plenário em andamento, mesmo aqueles que não estão ao vivo pela TV aberta. E pode apresentar projetos. Apresentar. Agora, projeto, isso existe na própria Constituição, né? Com um número X de assinaturas, se pode apresentar a proposta. Eu acho o seguinte, que o que ele está colocando é um debate para o futuro, ou seja, no futuro, o Congresso Nacional ele vai ser um órgão de seleção de matérias e levando o povo a votar as próprias propostas. Há quem diga que no futuro vai ser assim, a própria população vai poder votar diretamente nos projetos e os congressos e as câmaras de vereadores e as assembleias serviriam mais como comissões de sistematização das propostas em tramitação, mas isso é lá para o futuro. No momento, o que eu acho que é importante, ou seja, todas as casas legislativas, principalmente o Senado e a Câmara, têm aplicativos e com a participação estupenda, assim, da casa de cada proposta, 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, onde as pessoas podem fazer sugestão de projetos, então não precisa mais do deputado para fazer sugestão de projetos, e também pode dar ideias sobre as propostas em tramitação.
Eu não sei exatamente o número, mas no caso do Senado, se a proposta tiver o apoio na internet de, sei lá, 20, 30 mil pessoas, essa proposta do cidadão vai para a Comissão de Direitos Humanos, que aí já é uma comissão formal da Casa, que vai definir pela admissibilidade dela ou não. Se for uma proposta razoável, constitucional, ela passa a tramitar no Congresso como qualquer projeto de senador. Ou seja, o cidadão ainda não está votando, como dizem que no futuro vai ser, vai acontecer. Mas o cidadão já pode participar, inclusive da elaboração de ideias, inclusive de proposta de projeto, embora tenha de passar pela Comissão de Direitos Humanos da Casa, tanto aqui como na Câmara dos Deputados. Obrigado, conselheiro. Tem uma pergunta aqui do Henrique Totti, de São Paulo. Existem projetos de comunicação social fora das atuais redes sociais? Ou hoje todas as ações são voltadas para as redes de comunicação existentes? Não entendi também muito bem essa pergunta, não. Como que é? Existem projetos de comunicação social fora das atuais redes sociais? Ou hoje todas as ações são voltadas para as redes de comunicações existentes? Não, você tem muito mais projeto voltado para a comunicação tradicional, TV, rádio, propaganda, do que propriamente para as redes sociais. A rede social, praticamente, você teve o Marco Civil da Internet, que também foi um projeto aprovado. Então, eu acho que você tem projetos tramitando no Congresso em todas as áreas da comunicação. Então, não existe projeto tramitando só numa direção. Então, em direção, inclusive direções assim, de fronteira, que muitas vezes você não sabe se são propriamente de comunicação ou não. Então, no Congresso tem projeto para todos os gostos. Obrigado, conselheiro. O Ariel Cavalcante, também do Rio de Janeiro. Bom dia. Pelo que percebo empiricamente, o volume de fake news não tem diminuído. Como dito, os Estados Unidos sofreram graves consequências com elas. Existem mais medidas além do apoio das mídias? Olha, existem, né? O Conselho até analisa várias que estão em tramitação no Congresso, tanto na Câmara como no Senado. Fora o apoio das mídias e fora a precaução que se deve ter quando se retransmite uma mensagem ou uma informação que não se conhece a origem, há também uma tentativa de se fazer punições ou leis que previnam isso, que é uma coisa um pouco mais complicada. Existem várias em tramitação na Câmara e no Senado e são alvos aqui da apreciação do Conselho de Comunicação Social. Algum conselheiro gostaria de se manifestar a esse respeito? Eu acho que é isso, Ariel. E a outra aqui, eu acho que a última, é a Thaís de Oliveira Silva, do Distrito Federal. Qual é o critério usado pelo Conselho para análise de PLS, para projeto de leis? Existe um PLS muito interessante, acredito que benéfico para o assunto da comissão, o PLS 99 de 2017. E aqui tem a cópia dele, a ementa dele, autoriza e disciplina a veiculação de publicidade comercial pelos serviços de radiodifusão explorados por órgãos e entidades públicas. É um projeto interessante. Esses PLS, Thaís, eles normalmente chegam, todo projeto que diz respeito à comunicação social em tramitação na Câmara ou no Senado, ele é listado pela Secretaria, aqui pela SAOP, que passa ao Conselho. O Conselho tem algumas comissões que, no momento, como está sendo votado aqui a alteração no regimento, elas estão suspensas temporariamente, mas que voltam a funcionar e apreciam, dentro das áreas, a Comissão de Publicidade, a comissão apreciam os projetos e trazem para apreciação do Conselho, que envia os seus pareceres para a casa onde o projeto está sendo votado. Muito provavelmente, esse projeto 99, esse PLS 99, deve estar listado na Comissão de Publicidade e Propaganda, da subcomissão que faz parte do Conselho de Comunicação Social, e eu não sei como é que está ele na pauta, mas quando ele chega mais perto, a Secretaria já nos informa e o Pleno ou a Comissão são provocados para análise desse processo. É assim que é feito, mas foi boa lembrança, ainda não temos um coordenador da comunicação, da Comissão de Publicidade e Propaganda, mas passarei o PLS tão logo tenhamos. Deputado, conselheiro Araújo Lima. Como é que é o nome da... Thaís.
Que bom, Thaís teve uma bela iniciativa. Eu queria aproveitar, se a Thaís estiver acompanhando a reunião hoje, que aguardasse que nós vamos entrar numa discussão exatamente a esse respeito, discutindo como é acionado o Conselho por uma provocação da sociedade civil ou dos próprios membros, como é que isso começa a transcorrer, porque nós não temos hoje um sistema e vai ser debatido o assunto hoje. Então, se ela quiser continuar, talvez tenha uma resposta, se for aprovado, como está proposto. Obrigado. Obrigado, conselheiro. É exatamente isso, Thaís. Havia uma lacuna, embora existissem as comissões, havia uma lacuna que está sendo resolvida provavelmente hoje na votação do novo regimento interno do Conselho de Comunicação Social, que, se você estiver acompanhando, vai ver daqui a pouquinho. Bom, as perguntas da sociedade civil aqui, pelo menos, estão encerradas. E aí a gente já pode partir, a gente adiantou o item, conselheira Maria José, aguardando aí a sua chegada do conselheiro Sidney Sanches, então já podemos iniciar a votação do relatório sobre reestruturação, aliás, avisando a quem está nos assistindo que, se houverem mais perguntas, nós responderemos ao final. A votação do relatório sobre reestruturação do regimento interno do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, da Comissão de Relatoria, formada pelos conselheiros José Francisco de Araújo Lima, coordenador, Miguel Matos e Maria José Braga. Em nossa última reunião, aprovamos os pontos consensuais da Comissão de Relatoria relativa à reforma do regimento interno deste Conselho. Tem aqui os dispositivos aprovados na reunião anterior. Nessa reunião, passaremos para a discussão e votação dos pontos divergentes. Sobre as bancadas, foi distribuída uma tabela elaborada pelo conselheiro Miguel Matos, apenas com os pontos divergentes que serão colocados em votação. Assim, passo a palavra ao coordenador da Comissão de Relatoria, conselheiro José Francisco de Araújo Lima, para apresentar as divergências da comissão. Obrigado, presidente. Eu gostaria, primeiro, de indagar como é que será a condução em termos de tempo, almoço, como é que a gente vai conduzir esse trabalho? É uma boa pergunta se o Conselho resolve votar logo às 17. Vamos tentar ir votando, se der, a gente mata a pauta sem intervalo. Vamos tentar. Se não, a gente para. Eu acho que a um dado momento a gente para. São 12 horas e 14 minutos. Vamos marcar até 1 hora para a gente ver se... Não, para mim tanto faz, não tem problema nenhum. Com água e café a gente resolve tudo. Podemos, se a gente puder estender até 1 hora, 1 hora a gente vê quantos pontos já foram votados e define. Então fica prorrogada aí essa parte da manhã até 1 hora. Muito bem. Então vamos em frente. O primeiro tema, o primeiro artigo, o primeiro dispositivo que está em discussão e que parece que tem sido discutido com mais entusiasmo do que os demais, diz respeito a como é atribuída a função do nosso Conselho e quem o pode consultar ou provocar uma manifestação. Para isso, eu tenho 2 documentos muito importantes. A lei, uma lei muito simples, a Lei 8389, que se dispõe a instituir o Conselho da Comunicação Social. E, com 8 artigos, trata de tudo que, no entender dos autores da lei, do autor ou dos autores, se bastaria para orientar como daí por diante o Conselho deveria se comportar em termos de seu próprio regimento. Aí, dessa feita, um regimento interno, quer dizer, isso não é extensível para ninguém que não faça parte do que compõe o Conselho. Essa lei estabelece no artigo 2º, o único realmente de fundo, o Conselho de Comunicação Social terá como atribuição a realização de estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações que forem encaminhadas pelo Congresso Nacional a respeito do título 8º, capítulo 5º da Constituição Federal, em especial sobre
Portanto, nós não vamos partir para uma lista exaustiva. A lista pode até crescer, porque é em especial, mas se outros temas forem identificados que mereçam ser arrolados, serão oportunamente. Mas o foco, a discussão de hoje, é como o Conselho é acionado, né? Porque em outros mandatos, em outras composições do Conselho, foram introduzidos outros elementos, como eu posso ler para vocês, como é a redação atual no regimento, o Conselho de Comunicação Social terá como atribuição a realização de estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Congresso Nacional ou por solicitação de qualquer um dos membros do Conselho, do Poder Executivo ou das entidades da sociedade civil. Muito bem. Então, vamos analisar os três aqui enunciados, referidos. Os membros do Conselho, o Poder Executivo e a sociedade civil. Sociedade civil, eu acho que nós acabamos de ter um exemplo, uma provocação da sociedade civil, e que pode ser, e eu acho que deveria, não quero antecipar nada, mas eu acho que deveria ser imediatamente assumida por um de nós, por um dos conselheiros, a solicitação dessa senhorita que representa, no caso, a sociedade civil. Feito essa referência, eu queria, como segundo documento para essa conversa de hoje, que seja chamado e designado ofício, como a designação mesmo técnica de uma nota, como se chama? Como é a denominação que isso estou? É uma nota informativa, né? Onde é que está o título? Ah, está aqui. Nota informativa 2021 de 2018, por iniciativa do nosso presidente, foi dirigida uma consulta ao Conselho, ao grupo, à assessoria legislativa da Casa, sobre vários temas, e respondidos com bastante precisão e com muita referências muito confiáveis. E posso dizer a vocês que, de fato, a proposta é que se elimine do contexto da redação o Poder Executivo. A explicação me foi bastante convincente. Como é que um ministério pode se dirigir e dar uma ordem e perguntar a um órgão de consultoria do Senado Federal para responder uma questão, uma indagação? Se fosse o caso, deveria o ministro dirigir-se à mesa do Senado, que poderia, então, solicitar, ou até mesmo uma comissão temática do Senado, pedir um esclarecimento sobre o assunto. Mas me parece que o doutor Danilo Augusto Barbosa de Aguiar deixou bem esclarecido, na sua opinião, também tem que continuar na sua opinião, porque se houvesse uma dificuldade de se definir isso, só a Justiça poderia resolver, em última análise, essa discussão sobre o artigo 3º. Mas eu acho que nós temos que tentar, entre nós, chegarmos a um acordo. Então, eu não sei, depois será aberta a palavra aos meus colegas que compuseram a comissão de relatoria e mesmo aos demais interessados, que são os nossos conselheiros. Mas resta, eliminado isto que está recomendado e que realmente não faz sentido, dada a independência dos poderes, não haveria possibilidade de uma manifestação de um ministro pedir uma informação a nenhum dos conselhos, que talvez não saibam, mas são inúmeros os conselhos dentro dessa casa, né? Que são exatamente, que têm essa função. Muito bem, retirado isso, ficam as possibilidades introduzidas pelos nossos antecessores,
a preocupação com a iniciativa individual de um conselheiro ou de uma demanda da sociedade civil. Para tanto, por isso depois a análise vai ter que ser combinada, nós propusemos no projeto um poder especial para a criação das comissões temáticas aos próprios conselheiros. Eu queria ler o que é a proposta que foi feita e formulada. Artigo 26. Por proposta de qualquer de seus membros ou por demanda da sociedade civil, o Conselho de Comunicação Social poderá criar comissões temáticas para o estudo de propostas legislativas com objeto e composição definidos na reunião do Conselho que as constituir. Essa é a proposta que estou fazendo no momento, porque foi necessário na decorrência do artigo 3º. Mas me parece que já foi distribuída, né? Não, está no vermelho, na página, no capítulo, recebeu aí? Na quarta página. Quarta página. 1, 2, 3. A referência à sociedade civil não está no... Não, então, isso aí foi introduzido, isso que eu estou explicando. A única alteração que foi feita é como atender a essa demanda, se bem que não me parecesse indispensável, mas se uma sociedade civil nos solicitar, fosse a solicitação formulada como foi agora por um e-mail, por um WhatsApp, seja lá como chegar essa solicitação, ou por um telefonema, eu acho que nós temos que atender essa demanda, ou responder à impossibilidade, ou atender a um de nós se dispor a propor a constituição da comissão temática. Muito bem. Então, eu só estou lendo essa referência para que possa continuar no artigo 3º. Ok. Aqui só o que faltou, que o conselheiro Sidney, ou da sociedade civil, civil, que não estava aqui. A demanda Nenhum texto está com essa emenda, ou da sociedade civil. Você falou agora ao vivo aí. Eu falei ao vivo e esse texto é o que eu trouxe para debate hoje. E não houve é só acrescentar, porque o conselheiro Sidney não sabia exatamente onde estava, está aí, só está acrescido ou da sociedade civil. Então, como eu acho que nós devemos atender até o próprio parecerista que compõe a assessoria legislativa do Senado, como também eu acho que não é difícil identificar dentro da proposta, dentro da lei que institui o Conselho, o destaque do artigo 2º, que define a mais importante, pelo menos parece-me o mais importante, porque todos os outros casos dos outros artigos diziam respeito realmente à composição do Conselho, quem é que é representado, 5 membros da sociedade civil, cada membro terá um suplente, os membros do Conselho. Quer dizer, se vocês lerem a lei que instituiu esse Conselho, vocês verão que o fundamento é a instituição de um Conselho que atenda às demandas do Congresso Nacional. E daí a nossa sugestão de que seja mantida a redação rigorosamente e qualquer modificação que se pretenda fazer no regimento e que pretenda atender aquilo que foi demandado em outros mandatos, que se faça de uma maneira não tão agressiva ao texto de uma lei. Há muitas as teses, as evoluções, as interpretações, mas me parece que isso aqui é uma coisa tão simples que não se deveria gastar muito tempo e sim procurar uma forma de que todos nós tenhamos o direito de, identificando um projeto que merece a devida atenção, propor a constituição imediata de uma comissão temática
ou acionado por uma pessoa que solicite formalmente um exame de um determinado projeto, como aconteceu, por isso que eu disse que era muito ilustrativo. Gostaria também de ressaltar que o processo que era adotado anteriormente, que foi adotado, eu estou no segundo mandato, o primeiro mandato que eu participei, já houve, eu vivi essa experiência, nós passamos quase que uma terapia ocupacional durante 2 anos, a relatar projetos, sem saber o que fazia com aquilo. Porque fazer o quê? Pegar 150 projetos, dar um parecer sobre cada um, ou no caso meus eram 153, e mandar para quem aquilo? E nunca tivemos alguém que tivesse tido uma ideia maravilhosa, mas talvez fosse separar todos, mandar para cada relator onde atualmente tramita o projeto. Quer dizer, isso é uma... Eu tenho insistido nisso, quem participou do Conselho no mandato anterior deve lembrar que eu tive uma conversa aberta aqui com todos os conselheiros, e provocado pelo Cansado, pelo ex-presidente Cansado, exatamente chamando a atenção de que nós precisamos encontrar uma forma de nos tornarmos úteis, irmos atrás de quem poderia nos consultar, e não ficar passivamente, como nós estamos hoje, com essas pautas vazias, né? Esse projeto, que é um projeto intercorpore, não tem nenhuma expressão externa, nós estamos há 1 ano com isso rolando, mas enche a pauta. Hoje, o outro não deu possibilidade de ser apreciado hoje, vamos ficar com um diazinho curtinho, como ficamos com um diazinho curtinho na semana passada. Então, o que é isso, né? Eu acho que nós temos que discutir a nossa existência. O que nós estamos fazendo aqui? Então, eu acho que o artigo 2º devia responder isso. E eu agora acho que espero os comentários primeiro dos meus colegas de comissão e depois de todos os membros aqui presentes. Temos, então, aí com a palavra a conselheira Maria José Braga e, na sequência, o conselheiro Miguel Mato. Bom dia a todas e todos. O conselheiro Francisco faz uma série de indagações na sua argumentação e eu creio que, de fato, nós precisamos fazê-las, né? Qual é o nosso papel e por que nós estamos aqui? A primeira coisa que eu queria dizer é que eu não tenho dúvidas, absolutamente nenhuma dúvida, a respeito da importância desse conselho. É o único espaço institucional de debate sobre os temas da comunicação que garanta uma representação paritária de empresários e trabalhadores e da sociedade civil. É o único espaço, não existe outro. E por mais que, às vezes, a gente não consiga fazer as coisas no tempo que nós desejamos, mas nós estamos aqui num esforço coletivo de produzir conhecimento, de produzir sugestões, de produzir melhorias em todo, vamos dizer assim, ordenamento do sistema de comunicação ou das comunicações no Brasil. Então, eu não tenho dúvidas desse nosso papel e da nossa importância. E isso não é vaidade, não é porque nós estamos aqui. É a questão do que esse conselho tem feito desde a sua instalação lá na década de 1990. Então, nós somos o local de debate das grandes e das pequenas questões da comunicação. E é exatamente por essa importância do nosso conselho que eu acho que nós mesmos, conselheiros, não podemos optar por limitar as suas atribuições, limitar o seu papel, limitar o debate que tem sido feito aqui,
a duras penas, porque muitas vezes todos nós deixamos nossas outras muitas obrigações para produzir um relatório, para buscar informações e qualificar o debate que a gente faz aqui. Havia uma preocupação com a legalidade do nosso regimento interno. Essa preocupação com a legalidade, eu, como não entendo de lei, fiquei extremamente contemplada com a nota que a assessoria técnica fez para nós. E o que essa nota diz? Que não há problema de legalidade. Que não há problema de legalidade. Apesar do regimento ter acrescentado algo não previsto na lei original, o próprio parecerista elenca lá as condições nas quais isso pode ser feito. Então, a meu ver, esse problema da legalidade está superado. E esse problema da legalidade estando superado, eu não vejo por que alterarmos o artigo 3º, a não ser naquilo que o parecerista sugere. E que eu também concordo com ele. E que quando nós, eu, Miguel e o próprio Chico, fizemos nossos votos, essa nota técnica ainda não tinha chegado até nós. Porque se tivesse chegado até nós, eu, obviamente, já proporia que contemplássemos essa preocupação do parecerista, que é exatamente a de dizer que, entre os poderes, a relação se dá de outra forma. Né? Então, se o Poder Executivo quer alguma coisa desse Conselho, ele se dirija ao Poder Legislativo e não diretamente ao Conselho. Então, fazendo uma pequena alteração aqui, o que eu mantenho é que seja conservado o artigo 3º do nosso regimento interno, retirando simplesmente a questão do Poder Executivo e aí contemplando o que está na nota técnica que nós recebemos. E, para não prolongar mais, eu também digo que a minha, vamos dizer assim, a minha preocupação é em fortalecermos o Conselho e em aperfeiçoarmos os seus métodos de trabalho. Se estamos falhando, se estamos produzindo muita coisa e essas coisas estão ficando nas gavetas, aí isso é um outro problema, que tem que ser tratado de outra forma. Nós temos que ver como, de fato, e isso também já foi debatido aqui mais de uma vez, como, de fato, o que o Conselho está produzindo pode chegar e produzir efeitos no Congresso Nacional junto aos parlamentares. Mas é uma outra questão. Obrigada. Eu queria, antes de me antecipar, se me permitiu, o caro Miguel, porque acho que há necessidade de respostas imediatas. Eu não tenho dúvida da importância que o Conselho poderia ter. Eu duvido e estou pondo em discussão a nossa utilidade hoje. Nós fomos criados para atender a estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações dos parlamentares, deputados e senadores, sobre o assunto da comunicação social. Pelo menos eu, não sei, eu acho que a Maria também, a Maria está no primeiro mandato, eu estou no segundo. Nesses 2 mandatos, um deles pela metade, só tivemos um parlamentar que veio aqui solicitar uma discussão de um tema. Um. Então, é lastimável, né? Que a gente sabe que corre assuntos fantásticos, importantes, são inúmeros, mas talvez seja falta de publicidade. Talvez nós tivéssemos que encontrar uma possibilidade, um dia convocar a reunião, mas a reunião não acontecer. Mas a gente ir conversar com todos os presidentes de comissões nas quais podem tramitar projetos de comunicação social, conversar com os relatores atuais de projetos de tramitação,
não quer dar, poxa, consulta a gente, nós temos opinião, estamos aflitos com esse projeto. Isso, presidente, eu há 25 anos trabalho nessas duas casas e grande parte da minha vida, como sempre representei instituições, associações de classe, como a BTA, como a BERT, é incansável a necessidade de chamar lá e dizer, será que nós podemos trazer uma contribuição, presidente, sobre esse projeto, o relator, ou a dissidente do relator, voto em separado, quer dizer, levar uma contribuição. Eu participei da discussão do antiga lei, da que sucedeu a antiga lei do cabo, do SEAC, que era inicialmente o PL 29, e aqui tomou o número de 116, e esse projeto levou 4 anos e 9 meses de tramitação e teve 42 versões, mas tudo participando, todos os interessados com as portas abertas da Comissão de Comunicação da Câmara, e todo mundo perdeu um pouquinho, todo mundo teve que sacrificar seus desejos de ver estampados naquela lei, mas a lei é vitoriosa quando não atende a todos. Tem que atender no que é possível a todos, mas conseguiram um consenso. E ela conseguiu o consenso, tanto que no Senado nem houve alteração. Passou um ano aqui, discutido e tal, mas não acharam nenhum motivo para que reabrisse o assunto e fizesse esse projeto voltar à Câmara, e talvez aí teria mais uns 3 anos, né? Então, eu gostaria de responder a isso, porque a nossa colega conselheira Maria José deu a impressão assim de que eu tenho dúvida da importância. Não, o que é pelo contrário, eu luto por ela, eu luto pela importância. Eu acho que nós devíamos ter até plantões aqui, escalados entre o grupo, entre os conselheiros todos, ter plantões para ficar andando nas comissões e atrás dos projetos. Toda semana ter 1 ou 2 de plantão aqui, sobretudo os que moram em Brasília podem fazer isso, né, Fernando? Né, Miguel? Com muito mais até frequência, né? Mas precisaríamos de um mandato do Conselho. Olha, vocês estão autorizados a ir vender nosso serviço. Era só isso. Conselheiro Miguel Mato. O conselheiro Davi quer falar primeiro? Eu não gostaria de... Eu preferia... É difícil ele falar. Não, o que eu queria ponderar é que as colocações da conselheira Maria José são absolutamente pertinentes, preocupações legítimas. Aliás, é o que já incluía eu no meu voto, essas preocupações de não tolhermos o poder do Conselho e de termos a possibilidade que a sociedade civil pudesse ingressar no Conselho para poder fazer pleitos. Eu, como representante da sociedade civil, até tenho obrigação de deixar essa porta aberta, né? Nós, como representantes, de deixar essa porta aberta para que isso aconteça de fato. O conselheiro Francisco também tem as suas preocupações, percebo bem, na questão de deixar legítimo o Conselho, de dar mais legitimidade ainda, de dar mais legalidade. Essa modificação que ele faz agora, incluindo a sociedade civil nos pleitos, as comissões temáticas, na minha opinião, abarca as minhas preocupações, atende, não vai tolher o direito do Conselho. De fato, nós não temos aqui grandes preocupações com isso, porque eu acho até, o conselheiro Francisco até no começo cometeu um ato falho favorável a ele, dizendo, olha, esse pedido da ouvinte, da telespectadora, deveria ser imediatamente dirigido a uma comissão temática. Ou seja, não é uma vontade de tolher o Conselho, então. É uma preocupação legítima da conselheira Maria José, mas eu acho que, neste ponto, essa modificação que ele faz atende perfeitamente nosso pleito, nossa necessidade de ter a porta aberta para a sociedade civil chegar aqui e fazer o pleito. É isso. Quer dizer, conselheiro, estaríamos votando, então, esse item 1 quase que junto com o item 10, exatamente, porque ele completa o item 1. Exatamente, o 26.
O artigo 26, Artigo terceiro, um da pauta, né? Sim, seria o 10º. Nós teremos que votar mais ou menos conjunto. Não podemos interromper a votação aqui, sob pena de causar um prejuízo. Ok, Davi. Eu fico muito assim contente com a preocupação do conselheiro Francisco de dar mais vitalidade ao conselho e que o conselho saia dessa situação que só debate, embora muito importante isso que a Maria José coloca, quer dizer, pode até não estar decidindo muita coisa, mas o volume de informação que é gerado desses debates, principalmente para a sociedade civil, é muito importante, porque eles ficam consignados nos nossos sites, informações, números, documentos. Então, o debate por si já é uma coisa muito importante e já justifica a existência do Conselho. Agora, vamos fazer uma pergunta. Por que o Conselho não funciona tão bem e não tem tanto peso no Congresso Nacional? Por quê? Primeiro, eu acho que há um trabalho não muito articulado do Conselho junto aos presidentes da Casa. E isso tem de ser feito. A gente tem de começar a trabalhar com os presidentes das casas, com os presidentes das comissões, e também mostrar para ele que o Conselho está à disposição como órgão consultor. Porque não há muito empenho dos presidentes e dos presidentes de comissões, e mais embaixo dos parlamentares, de demandar o Conselho, porque também não tem esse... Primeiro que tem um problema político, ou seja, se nós é que decidimos votar dentro do plenário, porque a gente vai dar um pouco de atribuição para o Conselho. Há um problema aí de ordem política, mas se resolve com um diálogo. Então, acho que a gente tem que trabalhar muito junto aos presidentes da Casa para que o Conselho seja mais demandado. Nesse ponto, eu estou absolutamente com o conselheiro Francisco. Mas por que o Conselho, tirando isso, não funciona tão bem junto aos parlamentares? Aí tem uma outra coisa que a gente discute pouco, por causa da atuação, principalmente de muitos segmentos representados no Conselho, que não precisam do Conselho para se representar junto aos parlamentares. Por exemplo, veio aqui um parlamentar que fez uma demanda, eu acho que sobre RTV, uma demanda muito séria e importante. Por exemplo, houve uma reunião com parlamentares sobre o tema, onde não foi o Conselho, foram os representantes de entidades de engenheiros, entidades de empresas, e o Conselho que debateu o tema não foi chamado para discutir com os parlamentares. Então, eu não estou criticando a ação das entidades, por exemplo, das televisões, das rádios, dos jornais, dos direitos autorais, que são estruturas importantíssimas para a sociedade brasileira, tem um papel importantíssimo na negociação dos projetos no Congresso, mas há ainda um vício. Essas entidades chamam para si a defesa dos seus interesses por fora do Conselho, o que é legítimo, eu não estou questionando, não. Eu não estou questionando. Mas há uma dualidade, ou seja, essas associações isoladas têm muito mais peso do que o Conselho, porque tem mais profissionais, dezenas, não centenas, mas vários profissionais, advogados, consultores, que produzem documentos em questão de 24 horas, sobre qualquer tema. Coisa que as entidades da sociedade civil não têm condições. Até agora, em função da reforma trabalhista que acabou o imposto sindical, agora ficou pior. Você pega uma entidade do companheiro de radialista ali, se brincar, tem um advogado só para toda a federação. Não tem essa capacidade de se desdobrar para defender os seus interesses. Então, uma das coisas que o Conselho não tem muita atuação junto ao Parlamento, o Conselho Francisco, em função dessa deficiência de um trabalho junto aos presidentes, mas muito em função da ação das entidades que estão aqui representadas, que são muito mais fortes que o Conselho, do ponto de vista prático, do ponto de vista da informação técnica, do ponto de vista da influência política, do que o Conselho. Então, nós temos que dar uma deslocada, trazer mais prestígio ao Conselho nessa interlocução. Então, eu acho que a gente tem de entender por que os conselhos não funcionam. E não estou criticando a ação das associações. Eu acho que elas prestam um serviço aos seus segmentos, eu acho que elas prestam um serviço ao Congresso a trazer informações técnicas bastante seguras e prestam um serviço à sociedade brasileira. Não estou questionando, não. Eu só estou dizendo que há um problema de quem chega primeiro, quem tem mais influência. E aí o Conselho tem menos influência do que entidades articuladas e tal. Quando eu cheguei, o Conselho tinha até me falado das mudanças sugeridas. Eu também concordo em tirar o negócio do Poder Executivo. Eu acho que é demais, eu acho que não cabe aqui nessa proposta. Mas, na proposta que o companheiro Francisco faz, ele joga isso para as comissões temáticas. E ele fala de comissão temática. Olha, comissão temática só podem 5.
Elas são quase que permanentes. E o artigo, quando você, acho que é o artigo 3º, fala em parecer sobre projetos, ou seja, não é comissão temática. Então, a proposta do companheiro Chico reduz a 5 comissões. Ou seja, a sociedade civil só tem o direito de propor a criação de uma comissão temática. Ou seja, das 5, que é o máximo que se pode ter no regimento, a sociedade civil pode fazer sugestão de uma. Se as 5 já estão constituídas, não tem mais participação da sociedade civil. Então, se tem esse negócio aí, tem que estar lá no artigo 3º sobre os outros projetos. É um simples projeto, tal, pareceres, tal, para dar essa amplitude. Então, nesse ponto, eu estou com a conselheira Maria José, que eu acho que a solução que o conselheiro Francisco dá, ela é limitante, ela não amplia, ela reduz, porque o nosso regimento fala em, no máximo, 5 comissões temáticas, e elas já estão constituídas no regimento. Ou seja, a sociedade civil pode fazer a proposta de acabar com a comissão e criar outra, sobre outro tema. Mas não pode, por exemplo, uma sociedade civil, eu queria que vocês exarassem um parecer sobre o projeto 62, não sei o quê, isso não pode pela proposta do companheiro Francisco. Então, tem uma solução para isso? Se tiver, podemos discutir. Eu só queria terminar aqui. Agora, portanto, eu sou de opinião que a participação da sociedade civil, do jeito que está no regime, até porque não houve óbice de alguém questionar isso, tá certo? Ela é importante, principalmente para as entidades da sociedade civil que não têm esse poder todo de contar com assessoria para assessorar no seu trabalho junto ao Conselho de Comunicação. Então, essa relação com a sociedade civil, ela é fundamental para esse segmento, porque o outro segmento que está os outros segmentos que estão representados aqui, que também tem de contar com o apoio da sociedade civil, não estou dizendo que não tenha, porque tem sociedade civil uma coisa muito larga, mas essa participação da sociedade civil, pelo menos em princípio, é vital para as áreas que representam a sociedade civil dentro do Conselho. Então, na proposta, como está colocada pelo conselheiro Francisco, a minha posição era mais no sentido de me encaminhar com a posição da Maria José. Permite uma parte? E a minha posição vai se dar nessa perspectiva. Agora, se der para resolver esse problema da participação da sociedade civil no artigo 3º, eu acho que aí dá-se conversa. Mas do jeito que está, me parece que é limitante. Palavra para o conselheiro José Carlos da Silveira. Na proposta que veio agora do conselheiro Francisco, ele elimina aquela limitação de 5 comissões temáticas. Entendi corretamente, Chico? Não há mais 5 únicas comissões temáticas. O Conselho, segundo essa proposta... O número de comissões é limitado? É ilimitado. Onde é que está? Onde que está no texto? Na nova redação do artigo 26. Conselheiro Davi, é exatamente essa a parte que eu gostaria de fazer. A proposta da nova redação, proposta pelo conselheiro Chico, é exatamente de que os temas que forem surgindo dentro do Conselho serão criadas comissões temáticas para discussão dos temas. Não existe uma limitação de até 5 temas dentro do Conselho. Sendo assim, qualquer o tema que venha a ser endereçado pela sociedade civil ou por qualquer outro que solicite o posicionamento do Conselho, haverá a criação de uma comissão temática para debate desse tema. É isso que está sendo escrito aqui. Não existe uma limitação de 5. Por favor. De alteração do regimento. A gente está discutindo exatamente uma nova redação de proposta de redação. Por isso que não tem mais as 5. Quiserem propor no outro artigo também? Estou inscrita? Minha vez? Obrigada, presidente. Bom, eu digo e insisto que o artigo 3º e o artigo 26 tratam de coisas diferentes. Nós podemos até discutir conjuntamente, mas são coisas totalmente diferentes. O artigo 3º trata das atribuições do Conselho. Atribuições do Conselho. O que o Conselho pode fazer? E nós estamos aqui defendendo que o Conselho possa, inclusive, se autodemandar a partir da provocação dos conselheiros e que o Conselho possa atender demandas da sociedade civil. É essa questão que nós estamos defendendo, e não apenas ser demandado pelo Congresso Nacional. Então, é disso que trata o artigo 3º. O artigo 26 trata de outra coisa. O artigo 26 não trata das atribuições do Conselho. O artigo 26 trata da possibilidade já prevista no regimento de criarmos comissões temáticas para, vamos dizer assim, encaminhar os debates. São coisas muito diferentes, gente, não vamos fazer confusão.
E, a meu ver, e aí me desculpa, mas não cabe a alguém da sociedade civil propor a criação de uma comissão temática, porque aí o método de trabalho e a forma de trabalho vai ser o conselho que vai delimitar, e isso já está lá no regimento. Nós podemos tratar de comissões temáticas, mas nós podemos ter comissões de relatoria constituídas diretamente no plenário, para discutir qualquer tema. Então, são coisas diferentes, volto a dizer, e não faz diferença na discussão se nós vamos eliminar o número de comissões temáticas. Não faz diferença, porque continua sendo comissões temáticas que têm uma metodologia de trabalho, que vão continuar tendo a sua metodologia de trabalho e que, de qualquer forma, tem que passar pelo Conselho. A questão chave, repito, é a atribuição desse Conselho. E eu insisto que nós não podemos limitar a atribuição do Conselho. Nós temos que garantir que a nossa atribuição seja cumprida com eficiência e eficácia. Conselheira, eu acho que a conselheira Maria José levantou uma questão interessante. Eu perguntaria ao conselheiro Araújo Lima, porque aqui a gente acabou fazendo uma certa confusão entre comissão temática e comissão de relatoria. Quer dizer, um projeto qualquer que aparece pode ser formado uma comissão de relatoria. Acho que o senhor mesmo já foi relator de um... É o caso aqui. É o caso desse aqui, da Thaís, por exemplo, é uma comissão de relatoria. E o caso nosso aqui também. Esse também. E as comissões temáticas, nós tínhamos uma limitação de 5, porque a gente dividia por temas, não por limitar a 5, pode até ser ilimitada, mas a comissão temática seria atribuída por determinado tema, publicidade e propaganda, a internet, isso e outras coisas que era como a gente fazia antigamente. E eu queria que o senhor esclarecesse, na sua proposta, essa diferença aí entre a comissão temática e a comissão de relatoria. Pode ser que, às vezes, a gente é um pouco sucinto e falta um pouco de explicação, mas eu acho que está contido no próprio 26 o fato de que não é a sociedade civil que constituirá, solicitará e encaminhará um representante e que este, por sua vez, vai propor ao Conselho. Ele não pode criar comissão temática. E comissão temática pode ser de qualquer tema. Pode ser para dar um parecer, pode ser uma opinião, pode ser qualquer coisa. Ou então, se quiser mudar o nome, pode botar o nome, comissão de generalidade. Mas eu acho que a gente não pode cair agora no que está escrito, sem interpretar. Isso é uma técnica mais jurídica, né? Também não podemos exigir isso de todo mundo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a discussão tem que ser, agora também, ouvir o plenário, né? Cada um de nós, pelo menos que tivemos um papel mais organizado para montar uma proposta, mas eu acho que agora nós estamos diante de uma discussão. A minha proposta, em resumo, é manter a lei, porque acho que isso sempre pode nos ameaçar a uma judicialização desse tema, e aí cai mesmo, porque não poderia constar de um regimento interno engordar uma lei. Isso seria para qualquer outro, seria um precedente desastrado de qualquer outro caso, né? De você poder aproveitar que acontece, são os famosos jabutis, né? Pegam lá um artigo e dão um jeitinho para acrescentar uma benesse qualquer. Mas eu gostaria de ouvir exaustivamente o parecer dos nossos colegas do Conselho. Conselheiros. Bom dia a todos. Bom, o tema está dando mais debate do que efetivamente precisaria, no meu ponto de vista, né? Então, uma coisa é inegável, né? Nós não podemos deixar de levar em consideração que os termos do artigo 26, com os quais eu estou de acordo, enfim, ele, dentro da estrutura, né, do regimento, ele é acessório e não o principal. Isso é um detalhe muito importante,
na construção, né, das atribuições do Conselho, né? Acho que a preocupação do conselheiro Francisco em assegurar legalidade, ao assegurar legalidade, nós damos legitimidade às atividades do Conselho, essa é a finalidade, acho que ela foi suprida com a entrega, enfim, do parecer. O parecer, na verdade, não se opôs, né, enfim, em relação, a única ressalva foi a ressalva feita aqui pela conselheira Maria José, enfim, que com relação aos termos do Poder Executivo, que eu vou além, quer dizer, não viria nenhum problema ter um dispositivo expresso dizendo que o Poder Executivo poderia demandar de acordo com a regra do jogo, encaminhando ao representante do Congresso, que, por sua vez, dará o encaminhamento às atribuições devidas em relação às atividades do Conselho. Então, enfim, né? Além do mais, acho que vale a pena, enfim, eu na verdade, estou aqui no meu segundo mandato e a experiência prática, acho que ela determina muito a forma de encaminhamento das questões. Não tive notícia, até o momento, né, de nenhum tipo de discussão ou arguição de legalidade dos atos tomados pelo Conselho até agora. Então, não tenho notícia também, aí os mais antigos podem dizer, principalmente a assessoria técnica, se nós já tivemos, desde a alteração desde a Constituição do Regimento, algum tipo de questionamento dessa ordem. Também não vejo. Então, as atribuições que, ainda que estivessem bem ampliadas, eu acho que agora está devidamente delimitada com o parecer da consultoria jurídica, ou seja, ele não... acho que demonstra que, efetivamente, as atividades do Conselho precisava... E aí eu trago a experiência particular, demanda um mínimo de dinâmica própria para o seu funcionamento, porque isso uma coisa é fato, quer dizer, nós pode ser por erro nosso, pode ser por falta de interesse, por falta de estrutura, enfim, eu tenho algumas observações da falta de representação do Conselho, porque nós somos um colegiado, o colegiado demanda mais tempo de deliberação, diferentemente das iniciativas das entidades individualmente que têm seus convencimentos já devidamente marcados. Aqui é óbvio que nós teremos um tempo menor, mas o fato é que, ao longo do tempo que eu estive aqui e das notícias que tenho, que nunca houve um problema, né, das demandas próprias, da demanda da sociedade civil, eventualmente até do Poder Executivo, no caso de ter ocorrido em algum momento das atividades. Então, acho que a preocupação do conselheiro Francisco com relação à legalidade, ela está atendida com o parecer. E o parecer não criou nenhum tipo de obstrução. A única ressalva feita foi em relação à questão do Poder Executivo, dentro do meu ponto de vista de avaliação. Além do mais, a experiência prática, né, assegurou, enfim, que isso não foi um problema. Precisamos assegurar a dinâmica depende da vontade do Conselho. O Conselho é uma instância importante, com representações da sociedade civil, que, se esperar o Congresso, especialmente o Congresso que nós temos, demandar, nós vamos ficar sem fazer nada. Então, se a gente não criar o mínimo de dinamismo, e creio que, por conta do nível de autoridade que o Conselho deva ter, está estabelecido no artigo 3º, gera, né, a autoridade necessária para que nós tenhamos o tamanho que a sociedade civil, eu não falo aqui como sociedade civil, representando a categoria dos artistas, enfim, e falo por ela, enfim, o tamanho que o Conselho tem que ter a fim de levar as demandas da comunicação social do Brasil. Então, não vejo, por isso eu estou dizendo que acho que estão perdendo um pouco tempo, porque eu não vejo incompatibilidade entre os textos. Ou seja, foi feliz o Conselho em encomendar o parecer, enfim, o parecer, na verdade, definiu, nos trouxe o mínimo de segurança jurídica, e isso era importante, né? Ao mesmo tempo, o conselheiro Francisco foi sensível a essa demanda, enfim, incluiu um extenso artigo 26, ampliando ainda mais as atividades das comissões temáticas, o que é perfeito, que é ótimo, sem prejuízo, enfim, de não termos nenhum... depois de sei lá, quantos anos de conselho tem? 10 anos? 15 anos? Enfim, sem nenhum tipo de questionamento acerca do artigo 3º. Então, façamos a adequação conforme sugerida pela consultoria jurídica, enfim, e avançamos, enfim, no texto sugerido pelo conselheiro do artigo 26, com o texto que não está nem aqui, que é o novo texto, sem o Poder Executivo. Está resolvido o problema, atendido todo mundo. Conselheiro Lange. Eu queria, porque eu queria comentar também. Julino.
Só um minutinho. Ok, é só... Não, é só para... Porque agora está falando um colega, um jurista que deu opinião. Primeiro, eu deveria, realmente, com toda honestidade, dizer a você que parecer não me dobrou nunca, né? Eu estou formado há 50 anos, nunca um parecer me dobrou. E mesmo no Supremo, vai recurso e, às vezes, a turma interpreta diferente a Constituição. Então, não falar isso no Brasil, de que o parecer do doutor Danilo, eu respeito o doutor Danilo, mas não... Agora, eu tenho medo... É o dia que chegar um parecer nosso numa comissão de comunicação e esse parecer for utilizado contra o relator por um outro deputado, dizendo, mas isso é um parecer do Conselho de Comunicação Social. E que conselho é esse? Vai perguntar provavelmente. É um conselho que, pela lei, pode realmente emitir opiniões aqui para nós todos. Pode dar pareceres, atender demandas, mas foi feito... Quem demandou isso? Foi o senhor que está apresentando? Não, não. Chegou em minhas mãos, mas foi uma iniciativa deles. Pronto, ilegalidade que o Sanches está preocupado está confirmada. Ilegal nós mandarmos um documento se não está de acordo com a lei que nos instituiu de haver... dessa encomenda só poder partir das casas. Então, isso eu queria só comentar para não ficar a impressão de que é coisa simples. Não, deixa aí, pô, não tem problema. Não tem problema porque nunca houve a discussão numa comissão de um parecer nosso. Conselheira Juliana Noronha. É exatamente nessa linha da preocupação colocada pelo conselheiro Chico e até mesmo para colocar para conhecimento de todos do Pleno que vocês também receberam a nota e leram a nota da consultoria do nosso Conselho, do Senado aqui. Eles não opinam estritamente ou especificamente afirmando que existe a legalidade nisso. O que eles falam é que existe a decisão do Conselho de uma interpretação mais legalista ou de uma interpretação mais ampla. E é exatamente isso aqui que a gente está discutindo. Se a gente vai optar para manter uma interpretação legalista, como está posto dentro do que a redação que o conselheiro Chico ofereceu, ou se nós vamos dar aso a correr o risco de ter uma interpretação mais ampla e, de repente, ter um problema no futuro, porque, sim, se isso for usado como um documento sem um respaldo legal, existe um risco, até mesmo por conta da legalidade desse posicionamento do Conselho. Essa é a preocupação do conselheiro Chico, e eu acho que isso deve ser bem atento pelos membros desse Conselho. Obrigado, conselheira. Algum conselheiro a mais para se manifestar? Conselheiro José Carlos da Silveira Júnior. Pode me chamar de Juca, não tem problema. Pô, Juca, são vários anos chamando de Juca. Mas eu estou tentando. Pois é. Eu leio ali no quadro para me lembrar. Na verdade, é mais uma pergunta que eu gostaria de endereçar ao plenário e possivelmente com a assessoria do nosso Valmar a respeito da seguinte situação hipotética. O Conselho pode rejeitar uma encomenda de estudo ou parecer de um parlamentar? Pode rejeitar? Não, sobre isso eu não me pronuncio. Pode? Não. É mandatório. Um parlamentar, ao encomendar um estudo ou um parecer, pode contar com o Conselho para recebê-lo. Claro. O Poder Executivo, me parece que é consenso que todos nós excluiremos desse artigo. O Conselho pode, através do seu plenário, rejeitar uma solicitação de uma entidade da sociedade civil para o estudo, um parecer? Pode rejeitar? Em princípio... Não, como está hoje? Pode rejeitar? Não. E como que a entidade de sociedade civil poderá ter a mesma garantia na redação nova? Não, desculpe, não, se nós ignorarmos que a lei estabeleceu que isso deveria ser feito sob comando e encomenda das casas. Né? Se ignorar isso, se deixar isso aí largado, até o dia que vai ser... Porque, ao mesmo tempo, viu, conselheira Maria José, é muito abrangente. Entidades da sociedade civil, cabe muita coisa. Cabe coisa demais. Nós podemos ser instados a emitir parecer e não poder
recusar a fazê-lo por entidades que nada têm a ver com a comunicação. Enfim, a redação, da forma como está o texto atual do regimento, é ampla demais, a meu ver, e nos deixa numa situação relativamente fragilizada diante do que estabeleceu a lei que criou o Conselho. Essa é a minha opinião. Que está, da minha maneira de entender, está resolvida com a proposta do conselheiro Chico, assessorado pelo conselheiro Miguel. Conselheiro Sidney Sanches. Uma parte só, que vale para encaminhamento legislativo e vale para encaminhamento da sociedade civil e vale para encaminhamento de membro do Conselho. A gente discute competências sempre. Às vezes a gente não tem competência. Então, quando não tem competência, a gente informa, não vamos tratar desse assunto porque não tem competência, é diferente. Então, quer dizer, mandatório depende. Depende. Depende se o Conselho está apto a tratar da matéria, depende se a competência do Conselho, depende se o Conselho quer. Enfim, então, eu tenho dúvida dessa questão do mandatório. Nós sempre, inclusive, avaliamos o cabimento ou não de determinada discussão aqui, sempre. Inclusive de projetos de lei. Então, eu, enfim, a minha referência é distinta. Eu acho que a gente sempre faz uma avaliação da competência do Instituto para as atribuições a ele confiadas para fim de estudo, parecer e debate. Só também em resposta, mas essa competência foi atribuída pelo próprio Conselho a si mesmo, não foi pela lei? Chico, então é contestável. Eu entendo a sua preocupação, entendo perfeitamente a sua preocupação. Conselheira Maria José. Volto a dizer, nós não precisamos tergiversar. O que está em discussão aqui é se a gente mantém as competências, as atribuições do Conselho ou se a gente restringe. É isso que está em discussão. E tem um grupo formado por um quantitativo de conselheiros que tem uma posição e tem um grupo que tem outra posição. Agora, nós precisamos de fazer o debate às claras. Não, conselheiro... Às claras. Deixa eu terminar, por favor, conselheiro. Não, é porque está colocando como se fosse o bom contra o mal. Não, Espera um pouquinho. Eu estou dizendo que tem duas posições. Há uma interpretação em relação a isso. Não, a outra parte entende que não está tirando nenhum poder do Conselho. Muito pelo contrário, está só regulamentando de uma outra maneira. Eu não acho que, na prática, vai diminuir de maneira alguma a posição do Conselho. Eu sou representante da sociedade civil, quero deixar isso bem claro. E eu mais ou menos entendo do processo legislativo e de como é que funcionam as leis e as coisas. Então, assim, nós não estamos tirando nenhum poder do Conselho. Estamos tirando atribuição. Nós estamos tirando atribuição no caput, no artigo 3º? Estamos. Mas nós estamos devolvendo ela de uma forma mais organizada no artigo 26. É só isso. Então, assim, já começando a dizer que está tergiversando é um absurdo. Não é um absurdo, conselheiro. Presidente. Eu queria garantir a minha palavra. Tudo bem. Eu peço desculpa, mas é que nesse momento eu fiz só uma parte que eu achei... Não, tudo bem, conselheiro. Presidente, queria uma palavra também. Ok, eu tenho aqui o conselheiro Davi Emerick, a conselheira Maria José e o conselheiro Fábio Andrade. Conselheira Maria José. E a gente reclama tanto aqui de perder tempo com discussão, e eu sempre acho que discussão não é perder tempo, mas tem muitas reclamações aqui, e esse é um fórum de debates, entendeu? É para isso que nós estamos aqui, é para debater, até chegar a consenso, e se não chegar a consenso, votar e decidir pela maioria, né? Mas é esse o nosso papel. Mas eu acho que nós estamos perdendo tempo porque nós estamos nos repetindo. Eu não quero me repetir, mas volto a dizer, uma coisa é o artigo 3º que trata das atribuições. As atribuições do Conselho que pode agir, inclusive, em demanda própria, a partir da demanda de qualquer um dos conselheiros. Ao retirar isso, aí sim nós podemos cair num problema de legalidade, né? Porque pode dizer assim, não, o Conselho não vai se reunir porque não tem nenhuma demanda encaminhada pelo Congresso Nacional. A demanda foi encaminhada para a comissão temática, mas não tem comissão temática constituída, então não se reúne. Entendeu? Então, são coisas que nós precisamos de pensar. Volto a dizer,
Uma coisa é manter as atribuições do Conselho, que fala sobre temas da comunicação, lembrando aqui a fala do Sidney Sanches, que é claro, nós não vamos atender demanda da sociedade civil ou de conselheiro para falar sobre saúde, mas vamos falar de saúde quando for relacionado à educação midiática, por exemplo, né? Então, a gente pode e deve avaliar a pertinência das nossas manifestações. E temos feito isso aqui com muita seriedade. Mas, volto a repetir, outra coisa é funcionamento das comissões temáticas e quem pode demandar para a comissão temática. Isso é outra coisa. Uma coisa é a atribuição do Conselho. E se existe preocupação com legalidade, mudar o regimento interno, tirando atribuições do Conselho no artigo 3º, que trata das atribuições do Conselho, vai fragilizar ainda mais as posições. Eu não tenho dúvida disso, apesar de não ser jurista, mas mesmo não sendo jurista, tem uma questão das leis que são lógicas, né? Lógicas. E a gente pode trabalhar também em cima da lógica. Então, repito, as atribuições do Conselho estão determinadas no regimento. Esse artigo do regimento está em vigor desde que o Conselho foi instalado, foi aprovado pela mesa do Senado, nunca houve qualquer questionamento a respeito e creio que nós devemos mantê-lo. Eu, pessoalmente, estou na linha aí da Maria José e do companheiro Sidney. Essa proposta, primeiro que o Conselho ele não produz leis, ou seja, aquilo que for decidido aqui, os pareceres nossos, não tem caráter vinculante. Então, vão considerar ilegal o quê? Ou seja, é uma opinião de um colegiado que não necessariamente precisa ser seguida, é uma opinião do colegiado. Então, não há nenhum risco de ter um questionamento como esse que o companheiro Francisco coloca do ponto de vista do Conselho aí. Isso que a Maria José lembra é muito importante, ou seja, esse regimento que nós temos hoje foi feito por juristas do porte do Alexandre Jobim. Uma série de juristas participaram desse debate naquela época. E a realidade já mudou para muito além daquilo que eles debateram. Muito além daquilo que eles debateram. Então, eu não acredito que haja qualquer possibilidade de um questionamento. E o outro lado é que esse regimento não foi uma invenção do Conselho. Ele foi aprovado pela mesa do Congresso Nacional. Ou seja, a legalidade dele está colocada aí. Vamos para frente. Vamos imaginar, não houve nenhuma demanda do presidente do Senado, não houve nenhuma demanda do presidente da Câmara, não houve demanda de nenhum presidente de comissão, não houve demanda de nenhum senador, nenhum deputado para mudar o regimento. Tá certo? Vamos imaginar que a gente mude o regimento e tira a sociedade civil e vai para o presidente. Aí o presidente fala, não, eu não vou aprovar porque o espírito hoje da democracia brasileira é a ampla participação da sociedade civil e não subscreve uma decisão do Conselho. Ou seja, se não há demanda para mudar o regimento, se não há ilegalidade nisso, tem a discussão da legalidade e da ideia de uma posição mais ampla que é dada num parecer da consultoria. Por que a gente vai inventar num processo que está dando certo? Então, eu acho que, na minha opinião, prevalece realmente, eu vou votar na perspectiva da prevalência do artigo 3º, do jeito que está constituído, obviamente, retirada aí a questão do Poder Executivo. Aí já está antecipando o voto, vamos votar então. Podemos votar. Eu tenho o conselheiro Fábio Andrade escrito. Não, quando eu vejo que começa a ter muita divergência, eu acho que a gente tem que usar o nosso maior instrumento, que é o voto. Vamos botar o que tem, a proposta A e a proposta B, e vamos votar. E vamos para o próximo item. Eu tenho uma pergunta, uma dúvida de encaminhamento. As alterações feitas depois deliberadas, etc., enfim, o próximo passo qual é? Encaminhar isso para a mesa, com uma recomendação de... Uma sugestão de alteração do regimento interno do Conselho. Aprovar ou não, acatar ou não, quer dizer, pode nos deixar pendurados na brocha. Basta um parlamentar ir para o plenário e denunciar que estão retirando, a gente fica pendurado na brocha. Vamos correr esse risco do Conselho? Não, acho que não há risco, porque nós levaríamos a lei para ele. Ora, pô, que absurdo, pô. E esse argumento de contestar a lei, eles contestarem a lei de uma lei, de um regimento que nós fizemos,
Pô, pelo amor de Deus. Agora, eu queria propor aqui, como sou o coordenador, eu gostaria de, pelo menos, a gente ir almoçar e entregar o documento que está em discussão, porque muitos não têm ainda, por falha minha, mas é a redação do 26, que é muito importante. Então, a gente, se puder fazer uma impressão, né, dessa página, e aí a gente... Vamos fazer assim, então, interromper para o almoço, já são 1h16, a gente tinha prorrogado até 13 horas. Eu vou conceder a palavra ao conselheiro João Camilo. Mas não seria possível, antes do almoço, já votar esse, porque senão nós vamos retornar para a mesma discussão. E outra coisa, eu acho que tinha que eliminar esse, porque ele já foi extremamente discutido. Senão a gente vai voltar do almoço e vai discutir de novo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é muito complicado nós ficarmos com temor da mesa aprovar ou não aquilo que for feito aqui, e a gente nunca vai aprovar nada aqui com medo da mesa desaprovar. Olha, quem está vivendo essa realidade aqui é o Conselho e não a mesa diretora do Senado. Se o Conselho entendeu que ele precisava revisar o seu regimento interno, ora, é o Conselho que está fazendo isso, ele vai mandar para a mesa diretora. A gente corre o risco deles rejeitarem qualquer tipo de alteração. E essa alteração aqui, que para mim é muito específica, ela só preserva a natureza do Conselho, que é a natureza de um órgão auxiliar do Parlamento. Então, eu queria pedir para o presidente, ainda que eu não vote, eu gostaria que a discussão desse tema que já foi feita, que a gente eliminasse ela agora, senão nós vamos para o almoço. Não, ok, vamos fazer uma coisa. Parabéns. Já foi exaustivamente discutido, acho que não há motivo para não votar, pelo menos esse antes do almoço, a gente volta para votar os outros 16. Eu vou chamar a voto que nós temos, então, na mesa são o artigo 3º, cuja a redação é: o Conselho de Comunicação Social terá como atribuição e a realização de estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Congresso Nacional ou por solicitação de qualquer um dos membros do Conselho, do Poder Executivo ou de entidade da sociedade civil a respeito do título 8, capítulo 5 da Comunicação Social da Constituição Federal, em especial sobre... E aí é tudo aquilo que já está lá. Esse é o que é o atual. A mudança proposta, a nova redação seria: o Conselho de Comunicação Social terá como atribuição e realização de estudos, pareceres, recomendações e outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Congresso Nacional a respeito do título 8º, capítulo 5 da Comunicação Social da Constituição Federal, em especial sobre, ou seja, retira ou por solicitação de qualquer um dos seus membros do Conselho, um dos membros do Conselho, do Poder Executivo ou de entidade de sociedade civil. Me parece que, depois de toda essa discussão, uma terceira vertente, que seria não aprovar esse texto que está sendo sugerido e retirar, segundo o parecer da consultoria do Senado, apenas o Poder Executivo. É uma terceira vertente, não, é isso? Só um esclarecimento. Não é uma terceira vertente. Isso está nos nossos relatórios e não consta está no relatório. Tá bom, ok. Já está no relatório, então tá. Então, no relatório já existe substituir apenas o Poder Executivo. Isso foi acrescentado aqui. Nos nossos relatórios, tanto o meu quanto do conselheiro Miguel, está manter o texto atual. Depois da apresentação do parecer, eu, pelo menos, estou propondo manter o texto atual, retirando suprimindo o Poder Executivo. Ok. Então, vamos votar o texto original suprimindo o Poder Executivo e o texto proposto pelo conselheiro Araújo Lima. E o texto proposto pelo coordenador Araújo Lima, o coordenador, é o da lei. Não sei se era importante dizer isso. Manter a redação da lei. Só isso. Ok. Agora, há também uma alteração... Dizendo no encaminhamento, mantido exatamente a redação da lei. Ok, tá. Então fica esse. Ok. Então vamos votar assim. O que nós estamos votando é o texto que está hoje suprimido, Poder Executivo, e o texto proposto pelo coordenador. Certo. Então vou colocar em votação conselheiro José Carlos da Silveira Júnior. Acompanhe o relator. Coordenador da relatoria.
Então, vamos, o sim é... Ok, quem vota com o coordenador vota sim, quem vota no outro texto vota não, tem um voto sim. Conselheiro José Francisco de Araújo Lima. Eu confio nesse cara, eu voto sim. Sim. Conselheiro Ricardo Bulhões Pedreira. Voto com mudança da proposta pelo Chico. Com mudança? Sim. 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 Tá. Conselheira Tereza Mondino. Sim. Conselheira Maria José Braga. Não. Conselheiro José Antônio de Jesus da Silva. Não, presidente. Conselheiro Sidney Sanches. Não. Não. Conselheiro Luiz Antônio Gerassi. Não. Conselheiro Miguel Matos. Sim. Sim. Conselheiro Murilo não está. Conselheiro Grisinski também não está. Conselheiro Davi Emerick. Não. Conselheiro Fábio Andrade. Sim. Eu não sei como é que está, mas o meu voto também é não. Se eu não votar? Eu não voto. Se já está resolvido, eu não voto. 6-5 para o sim, então mantém o texto do coordenador. Eu não posso votar. Só em caso de empate, mas não estava empatado, eu achei que estava. Ok. Vamos almoçar, então voltamos. Podemos voltar a 14h30, conselheiros? Ou são 13h22, acho que não vai dar, acho que é 14h30, dá? 14h30 ou 15 horas? 14h30? 14h30.